Um caça russo e um norte-americano ficaram a apenas 2 ou 3 quilômetros de distância durante uma operação militar na Síria. O caso gerou tensão, como mostra a correspondente Gislene Nogueira. O Ministério da Defesa da Rússia informou que um caça russo se aproximou de um avião militar norte-americano para identificá-lo. Segundo o porta-voz, a manobra, que deixou as duas aeronaves a apenas 2 ou 3 quilômetros de distância, não era para assustar ninguém. Um porta-voz do Pentágono disse que os jatos militares chegaram a uma proximidade suficiente para uma identificação visual. A intervenção militar da Rússia na Síria e os bombardeios dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico colocaram os dois inimigos da Guerra Fria em combate no mesmo território pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. As ações levantaram o receio de uma possível confrontação, ainda que acidental. A administração de Barack Obama acusa o governo de Vladimir Putin de atacar oponentes de Bashar al-Assad e apoiar o presidente sírio, que enfrenta uma guerra civil há mais de 4 anos. O ministro de Relações Exteriores da Síria, Sergei Lavrov, disse que os Estados Unidos se recusaram a mandar uma delegação para Moscou e também não querem receber oficiais russos em Washington para discutir a coordenação das ações na Síria. A Rússia afirma que a maioria dos ataques em território sírio foram feitos contra grupos terroristas. Vamos conversar com o cientista político Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Por que se dá essa situação se tanto os Estados Unidos como a Rússia se opõem ao Estado Islâmico? Boa noite. Originalmente estavam em campos claramente opostos. A Rússia apoiando o governo do Assad e os Estados Unidos apoiando e assessorando militarmente os setores de oposição. De repente começaram a aparecer setores mais radicalizados na oposição, os Estados Unidos ficaram numa situação difícil, disseram que apoiavam apenas setores moderados. Até que entrou o Estado Islâmico, teoricamente é o inimigo frontal de todos. Só que os bombardeios norte-americanos não estavam tendo efeito nenhum. A Rússia fez um desembarque forte, com tropas, com bombardeios, e está conseguindo, pela primeira vez, levar ao recuo do Estado Islâmico e o governo do Assad recuperando territórios. Então, os dois estão presentes, teoricamente, contra o mesmo inimigo, mas, na verdade, continua os Estados Unidos contra o governo do Assad e a Rússia defendendo. Então, é um risco grande porque a Rússia está operando em larga escala, tem até bombardeios chineses lá também, e os Estados Unidos continuam com bombardeios episódicos em relação, segundo ele, ao Estado Islâmico. Emi, que resultados tem tido essa ação direta da Rússia lá na Síria? Não, tem tido efeitos pela primeira vez grandes. Anteriormente, apenas as tropas curdas tinham conseguido resistir ao avanço do Estado Islâmico. Nem o exército iraquiano, nem o exército da Síria tinham conseguido. Agora, a Rússia, com todo o poderio militar dela, tem feito recuar 3 cidades importantes, foram recuperadas pelo governo da Síria. Agora, a acusação das potências ocidentais é que os Estados Unidos, que a Rússia está fortalecendo o governo do Assad. Não fica claro, depois de derrotado o Estado Islâmico, digamos que se chega a isso, se a Rússia vai querer manter o governo do Assad ou não. Hoje, fortalece porque é o único aliado que ela tem na região. E está conseguindo efeitos militares que fortalecem o governo do Assad. Emir Sader, obrigado. Uma boa noite.